Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui. E nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês sobre o meu relato de parto. Gente, estou aqui amamentando meu bebezinho, Natan, nasceu! E vim contar um pouco pra vocês como foi o meu parto. Vamos lá. Eu fiz uma cesárea eletiva, né? Então, eu que escolhi fazer um parto cesárea. Eu sou paciente de endometriose, então, embora o parto normal também fosse uma possibilidade, eu, por gostar do planejamento e também um pouco de ter as coisas mais, assim, controladas, optei por uma cesariana. Beleza, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu vou colocar pra vocês aqui uns takes da gente indo pra maternidade e tudo mais. A ideia era eu fazer um vlog da maternidade e enfim, filmar tudo e tal. Mas na loucura eu não consegui, então eu vou inserir as cenas aqui, tá? Gente, olha, a gente já tá a caminho da maternidade. Eu dormi relativamente bem, assim. Claro que pela ansiedade a gente acorda algumas vezes na noite, né? E eu tinha que acordar muito cedo, porque o meu parto tá agendado para meio-dia. Então eu tinha que comer 5h30 para entrar no jejum às 6. Eu vou fazer jejum de 6 horas de comida e água. Água, minha médica falou que eu posso tomar um pouquinho pequeno. E, enfim, tem outros médicos que pedem de 8 horas. A minha médica pediu de 6, então eu estou fazendo de 6 horas. E comi, dormi de novo, acordei e a gente correu pra se organizar pra sair. Eu já tinha, graças a Deus, deixado algumas coisas ontem no carro, então foi mais fácil. E, nossa, eu tô muito ansiosa. E aí, amor, qual é a sua expectativa? Eu acho que ao mesmo tempo que eu sei o que eu tô indo fazer, eu não sei o que eu tô indo fazer. Gente, a gente não tá realizando, porque a gente tá indo buscar nosso filho. É muito estranho. É muito estranho. Parece que foi ontem que a gente falou que tava grávidos aqui, que a gente gravou o vídeo. Meu, loucura. Não, é sério, a gente não tá realizando, a gente tá meio... Não tá, a gente tá de boa. A gente tá meio out, assim, A sabe? gente tá de boa, a gente se arrumou, acordou, tomou café, arrumou E as a gente coisas. dormiu, você dormiu? De Em boa. 400 metros. Então, eu também dormi. Vire à direita em E eu tô assim, eu tô ansiosa, eu tô nervosa pela cirurgia. Então, eu nunca fiz nenhuma cirurgia, só assim, procedimento estético e, sei lá, retirada de cisto, sei lá, coisas assim, dermatológicas. Eu tive um cistinho aqui, assim, ó, no braço. Então, foi o máximo de cirurgia que eu fiz, gente. E vão me cortar 7 camadas, eu estou surtando por conta disso. Mas, eu tô relativamente bem. Você acha que tá bem, amor? Tá de boa. Acho que eu vou ficar nervosa. Minha médica falou que eu vou ficar nervosa na hora que nesse tempinho de anestesia e ela começar a cirurgia. Ela falou que é muito rápido, que em 3 minutos ela tira o bebê. Então eu tô nessa esperança aí de que seja isso mesmo. Mas é isso, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou me maquiar, né, pra receber meu filho bem bonita. E vou filmando o que der. Olá! Já estamos aqui no nosso quarto, nos ambientando. Gente, a gente chegou na maternidade e foi direto para um lugar, tipo, para fazer um check-in. Minha experiência de hotel, então a tradução dos procedimentos são esses. E aí a gente fez toda a parte de assinar os papéis, eles deram pra gente, direcionaram a gente para um dos quartos. E depois eu tive que ir para uma área meio de enfermaria para fazer alguns testes. Então a gente escutou o coração do bebê. Eu também fiz testes rápidos de HIV, sífilis, essas doenças assim. Tudo negativo, graças a Deus. Eles pegaram todas as informações, cartão de pré-natal, documentos e tudo mais. E aí eu fiquei lá esperando.
E agora eles mandaram eu vir pro quarto. Enquanto eu tava fazendo esses exames, eles mandaram o Léo já vir pro quarto também. O quarto já tava liberado. Eles tinham explicado pra gente que às vezes quando não tem disponibilidade, eles colocam a gente tipo numa sala de espera, assim. Oi, tudo bem? Acabou de vir uma moça aqui, mediu minha pressão, falou que vai trazer as roupas pra gente colocar já. E eu já tirei meus adornos, que ela pediu também. E é isso, gente. Agora a gente tá aqui no quarto. Ai, que fofinho. O Léo colocou ali, ó, já o quadrinho que a gente trouxe. Nossa, pra ficar bonitinho. O Léo tá ali, gente. Ele tá meio nervoso, ele tá organizando tudo pra passar o nervosismo. Tá nervoso? Não. Tá tranquilo? Ela já trouxe aqui a roupa que a gente vai usar. Então essa aqui é a roupa do Léo. E essa aqui é a minha roupa. Então a gente já vai se trocar. Agora são 11h10, meu pai tá agendado meio-dia, ela falou que pode ser que atrase, mas a gente já vai ficar pronto. E é isso, ainda estou de jejum, gente, tô com tanta sede, meu Deus do céu, tô com muita sede. Gente, já estamos aqui todos bonitos, de roupa de centro cirúrgico. Tá muito nervoso, né? Tô é de boa, né, amor? Tô só ansioso. Só fazer uma flexão ali com meu pai, vamos, pai? O vovô e a vovó já chegaram aqui e a gente tá esperando. Eles falaram que vão vir me buscar. Agora já falta 20 pro meio-dia. Assim, gente, eu tava radiante. Eu tava muito feliz, assim, muito feliz mesmo. E é surreal, assim, a euforia, assim, que eu tava, tal. Tava nervosa, mas, enfim, tava muito eufórica, assim, muito feliz. Tava me sentindo muito bem, muito bonita. Eu fui maquiada, eu fui de Babyliss. Falei, meu filho tem que me conhecer assim, gente. A gente ficou esperando eles buscarem a gente pra ir pro centro cirúrgico. Enquanto a gente tava esperando, veio o anestesista, que era da equipe da minha médica, e ele veio me explicar como seria todo o procedimento que a gente ia fazer. E aí, ele explicou, falou, ó, a gente vai pegar um acesso em você, nesse acesso a gente vai colocar as medicações durante a cirurgia, né? E você vai receber uma hack, que é uma tão temida hack, né? Que é a anestesia que dá na parte cesárea, pelo menos a mais famosa, digamos assim. E ela vai ser uma agulha na sua lombar, você vai sentar, depois você vai sentir as pernas formigarem e você vai passar a não sentir mais nada abaixo do peito pra baixo você não vai sentir mais nada. Algumas reações que ela pode te dar: enjoo, coceira no nariz, na boca, sensação de desmaio. Enfim, ele foi falando todas as possibilidades que poderiam acontecer. Pra falar a verdade, agora eu nem lembro mais, gente, porque eu tava tão nervosa nessa hora eu fiquei nervosa. E minha mãe já tinha falado, né, a anestesista é sempre muito engraçado e tal, e realmente, o cara era muito engraçado. Ele ficou fazendo piada, tipo assim, enfim, brincando com o Léo, falando, ai, que time você torce? O Léo São Paulo. Ele falou, nunca vi São Paulo cair na sala de cirurgia, que não sei o quê, enfim. Então ele era muito engraçado, assim, aí ele falou todos os efeitos que eu poderia sentir, e ele falou, pra tudo que você sentir, a gente vai te medicar e vai passar, então pode ficar super tranquila em relação a isso e tal. Aí, beleza, eu fiquei, né, falei, tá bom, beleza. Aí eles te dão um termo pra você assinar, eu assinei o termo, tudo certinho. E pedem pro acompanhante também assinar, né, que é o responsável, porque, gente, quando você chega lá, você não é responsável por você mesma. Tudo que tinha que assinar, ou o Léo assinava, ou eu tinha que assinar e o Léo também tinha que assinar. Então, beleza, foi isso. Aí, logo eles vieram buscar a gente pro centro cirúrgico. E aí, gente, nessa hora, eu fiquei com muito medo. Quando o enfermeiro chegou com a cadeira de rodas, meu, tipo assim, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus. E eu comecei a pensar, cara, eu posso não voltar. Eu tenho uma mente catastrófica, tá? Mas eu comecei a pensar, meu, pode ser que eu não volte, pode ser que dê alguma coisa errada. Enfim, comecei a pensar várias coisas assim. E aí eu comecei a chorar, e minha mãe, filha, calma, não sei o quê, vai ficar tudo bem. E minha sogra também, todo mundo que tava lá, tipo, calma, Gabi, minha amiga, todo mundo.
calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, fica em paz. A gente orou, fica em paz, enfim. Aí a gente vai até o centro cirúrgico e a família vai junto. Então, gente, é uma procissão. E aí era muito engraçado, porque minha mãe ficava zoando, o pessoal ficava zoando, e eu, tipo, gente. Aí quando chega na porta do centro cirúrgico, eles falam assim: vou parar aqui pra dar um beijo na sua família, tá? Parece uma despedida, gente. É horrível, é horrível, é horrível, horrível, horrível. Aí, beleza, a gente se despediu, tá? Eu chorei, nossa, demais. E aí, depois é só você e seu marido, né? O acompanhante. Aí a gente entrou no centro cirúrgico. E aí, gente, assim, quem assistiu Grey's Anatomy é igual. É igual, meu Deus do céu. Aí eu entrei no centro cirúrgico com o Léo, eu tava na cadeira de rodas, o Léo todo paramentado também, a gente entrou. E aí eles falaram, eles se apresentam, né, equipe de enfermagem, tipo, eu sou fulano, vou acompanhar aqui o parto e tal. Beleza. Aí elas falaram, vou ter que pegar um acesso seu e tal, nananã, beleza. Aí eles te colocam na maca, né? Aí eles vão ajustando a maca e tal, e eu meio assim estranho, você olha pra cima, um monte de luz em você. Gente, é o centro cirúrgico real. E aí do lado tem a parede assim, que é o vidro, né? Que é onde a sua família tá. E aí eles mostram, né? Eles acendem assim, aí eu vi minha família, ele deu tchau e tal, e eles tá tudo bem, vai ficar tudo bem e tal. E eu tava muito nervosa nessa hora, muito mesmo, muito mesmo. Aí eles falam assim, você fez playlist e tal? Aí eu falei sim e tal. Aí o Léo colocou nas caixas de som do centro cirúrgico pra poder tocar, né? E aí, gente, é surreal. E aí eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Aí a menina começou a tentar pegar meu acesso. Todas as minhas veias sumiram, porque eu tava muito nervosa, né? E aí chegou um anestesista que tinha ido falar comigo no quarto. Ele chegou, meu, cara, era muito bom, sério. Ele era, assim, incrível, de verdade. Aí ele chegou e falou, posso tentar pegar? Aí a mulher falou, pode, a enfermeira, né? Gente, de uma vez só, o cara colocou a agulha, já pegou meu acesso. E a gente ficou esperando a minha médica chegar. Tava tendo um evento, gente, ela atrasou. Eu já tava desesperada. E aí ela chegou falando, demorei, mas cheguei, calma. Eu assim, ninguém tá com pressa. No seu tempo, pode se paramentar tranquila, fica em paz. Tipo, não queria ninguém com pressa ali me abrindo, né? Sono. Tá doendo um pouquinho? E aí, beleza. Eles me colocaram sentada na maca e falaram pra eu ficar, tipo assim, pra frente, que eles iam aplicar a hack. Gente, assim, eu não senti absolutamente nada da hack. Eu sei que todo mundo fala que, nossa, a hack dói muito, meu Deus, é a pior coisa, não sei o que lá, não foi a minha realidade. Então, assim, eu não senti nada da hack. O Léo falou que a agulha, o cano é gigantesco. Mas o cara realmente era muito bom. O Léo falou que foi de uma vez só que ele furou e já era. E aí, na hora que ele furou, eu senti exatamente o que ele falou. Pernas dormente, quente, já comecei a não sentir nada. Tanto que, pra colocar minhas pernas em cima da maca, porque eu sentei, tipo, perna aberta, a maca no meio, né? E fiquei assim pra eles poderem aplicar. A médica segurou de um lado, tinha o Léo me segurando do outro, e ele aplicou. E eu não senti nada. E pra colocar minhas pernas em cima da maca de novo, teve que ser enfermeiro. Enfermeira, né? Porque eu já não sentia mais as pernas. Nessa hora, eles passam uma sonda no seu canal pra poder colher toda a urina que tem nos rins e tudo mais. E você sente um choque, assim. Um choque, tanto que eu fiquei, que isso? Que isso? Aí eles falaram, calma, é uma sonda, tal, não sei o quê. Mas você não sente. Aí depois, quando eles tocam na barriga, numa área maior, você sente o toque, né? Mas você não sente dor, você não sente nada. E aí eu falei pra ela, tô sentindo toque, Nath. Ela falou, tá. Aí ela chamou o Léo, pegou uma pinça e começou a pinçar minha barriga, pinçar minhas pernas e falar pro Léo, tá vendo? Ela não tá sentindo. Aí ela falou, o que você tá sentindo? Aí eu, nada. Aí ela, tá. Então eu não tava sentindo nada. Mas a minha cabeça caótica, assim, né? E assim, gente, o meu sentimento o tempo todo era do tipo assim, cara, Deus, por favor, me deixa criar meu filho.
Por favor, Deus me guarda, por favor, dá sabedoria aos médicos, Deus, por favor, cuida deles, que eles possam, né, fazer tudo certo, que se precisar fazer alguma coisa, que eles tenham sabedoria, sabe? Eu ficava, tipo, orando na minha cabeça isso o tempo todo. E aí eles colocaram um soro quente em mim, então esse soro é aquecido, e eu falei, tá quente, o soro tá quente, entrando na minha veia. Ele falou, porque é um soro aquecido pra organizar a sua temperatura corporal. Aí eu senti um pouco de enjoo, você sente um cheiro de carne queimada, tipo, acho que na hora que o bisturi, né, corta. O Léo falou que até ele enjoou. Eu enjoei um pouco nessa hora, porque é um cheiro ruim, assim, de carne queimada, queimando mesmo. Mas eu não tive nada dos sintomas que ele falou que eu poderia ter, assim. Então eu não tive nada, tipo, esse enjoo, vômito, enfim, coceira. Dizem que você pode ter aquelas batedeiras, assim, né, do corpo ficar se batendo. Eu não tive isso, eu não tive nada, assim, dessas coisas. Eu tive um pouco de enjoo por causa do cheiro da carne queimando, mas assim, de resto eu não tive nada disso. E aí, beleza, eles começam a trabalhar, eles falam sobre coisas aleatórias, então a Nath ficava falando, nossa, tava no trânsito, tá tendo alguma coisa lá na Ayrton Senna, vai ter alguma coisa da Fórmula 1, alguma coisa do Ayrton Senna, não sei o que, nananã, e tem uma galera no hotel aqui perto, enfim. E eles conversando, tal, não sei o que. E aí, como tinha aberto a janela antes pra dar tchau e tal pra família, eles tinham visto a nossa família, né? E aí eles começaram a falar pro Léo, nossa, sua mãe é a sua cara, que não sei o quê. E eles conversando. E eu assim, Nath, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Tipo assim, gente, fica muito perto. Tipo, eles colocam um pano aqui em você, né? Então você não vê nada na frente. Mas eu via a médica aqui assim em mim. Então ela colocava a cabeça aqui e falava comigo e ficava trabalhando. Então ela ficava tipo assim, ó. Então ela falava comigo o tempo todo, a assistente dela também tava aqui, então eu via. Aqui atrás de mim ficou o anestesista e aqui ficou o Léo. O Léo não conseguiu ficar sentado, então ele ficou de pé o tempo todo do meu lado. E então, assim, eu ficava toda hora, tipo, gente, eu tô bem, eu tô viva, tá tudo certo, tá, beleza. Gente, é muito rápido, assim, muito rápido. Aí, beleza, eu comecei a sentir, já perto dele nascer, uma pressão muito grande na minha cabeça. Muito grande. Parecia que a minha pressão a sensação que eu tinha que a minha cabeça ia explodir, assim. Aí eu falei, tem uma coisa errada. Aí eu comecei a sentir, e aí eu falei pra ele, eu falei pro anestesista, eu falei, ó, tô sentindo uma pressão muito grande na minha cabeça. E aí ele falou assim, eu sei, eu já te mediquei. Só que todas as vezes que eu falava pra ele que eu tava assistindo alguma coisa, o soro tá quente, não sei o que, nananã, ele falava, tá bom, beleza, você que me diz como você tá se sentindo. E quando ele falou, eu já sei, aí eu falei, então você sabia que eu tava me sentindo assim, se você já medicou? Ele falou, sabia. Só que eu já tava tão assim, gente, uma pressão muito grande na cabeça, a sensação que eu ia desmaiar, assim. E aí eu vi ele aplicando umas coisas no soro. Aí eu falei, tá, beleza. Aí, beleza, eu fiquei com essa pressão na cabeça e tal, e a Nath virou pra mim e falou assim, a Nath é minha médica, né? Aí ela falou assim, e aí, tá pronta? Aí eu nem respondi, porque sabe assim? Aí ela olhou assim, e tem até um vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês. Ela tá bem, olha a cara dela, tá anestesista. Ela tá com a cara linda. Beleza, tô conversando com ela. Meu Deus. Vai tirar. Ela tá cortando. Que lindo! Ela vai cortar o cordão! Meu Deus! Ele vai cortar o cordão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Senhor, obrigada a Deus! Bem grande.
Tá tranquilo agora? Não é uma... Aí eu só vi aquela cabeça peluda vindo assim pra perto de mim, aí colocou ele aqui em mim. Gente, na hora é surreal. Só que eu não ouvi o Nathan chorar. E aí na hora eu segurei ele aqui e fiquei, Nath, por que ele não tá chorando? Nath, por que ele não tá chorando? Pelo amor de Deus. E aí ela falou, calma, ele vai chorar, ele já chorou um pouquinho, ele vai chorar. Só que eu tava tão nervosa aqui, né? E aí eu fiquei ali com ele um tempo olhando assim. Aí do nada ele começou a chorar. Aí a pediatra já chegou assim, aí ela veio do meu lado e falou, posso levar ele? Aí eu falei, pode. Aí ela levou ele pra poder pesar e tudo mais. Ele nasceu bem roxinho, então ele tava com falta de oxigenação e tal. Então, enfim, ele teve que ficar numa UTI móvel lá rapidinho pra poder oxigenar melhor e tudo mais. E aí, gente, antes eu falava assim pro Léo, olha, quando ele nascer, vai estar todo mundo em cima dele, você fica comigo. Porque, né, pelo amor de Deus, eu vou estar lá sozinha, vou estar toda aberta e tal, enfim, é uma emoção muito grande e tal. Gente, quando nasce, é surreal o instinto. Tipo assim, você fica leoa. Tanto que na hora, a pediatra levou ele, aí o Léo falou assim, eu vou ficar aqui com ela. Aí eu falei, não, vai lá, vê se ele tá bem, vê se tá tudo bem, vê se tá tudo certo. E eu nem tinha visto que ele tinha nascido roxinho desse jeito, sem oxigenação direito, né? Ela começou a me fechar, porque nessa hora é a hora mais crucial que tem, né? Porque eles precisam fechar em tempo recorde pra evitar qualquer tipo de hemorragia, qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho endometriose, então, no meu combinado com a minha médica foi, ela falou, olha, eu não vou ficar, porque algumas pessoas me perguntaram, por que já não fez a cirurgia pra limpar a endometriose e tal, enfim. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia de endometriose, a minha médica é mais conservadora nesse sentido, a gente sempre tratou com outras terapias alternativas, e ela falou, vamos preservar o seu sistema uterino até você ter os seus filhos, quantos você quiser, pra depois a gente fazer esse tipo de cirurgia. A gente só vai entrar cirurgicamente se, né, os focos forem realmente muito, assim, prejudiciais e tudo mais, que as outras terapias não funcionem. E eu já tava aberta, então, por que ela já não limpou? Ela fala que uma cirurgia do porte de uma cesárea é uma cirurgia muito suscetível à hemorragia. E se ela ficasse, quanto mais tempo eles ficam com a pessoa aberta, mais chances de você ter hemorragia, enfim. Então, por isso que ela falou, eu não vou ficar dissecando foco de endometriose. Se no caminho que eu estiver fazendo pra cesárea tiver, eu tiro, mas não vou fazer, eu vou ficar dissecando. Se precisar, lá na frente a gente faz por laparoscopia. Então, esse foi o nosso combinado. Então, a ideia ali era ela já me fechar o mais rápido possível. Quando ela tava me fechando, eu comecei a sentir de novo essa pressão na minha cabeça. Muito forte, tanto que parecia assim que eu ia desmaiar. E eu falava pra ele, eu tô sentindo uma pressão forte na minha cabeça, pro anestesista. Ele, calma, calma. E eu vi ele dando a volta pela maca e me dando umas agulhadas aqui no abdômen e na minha coxa, na minha perna. Então eu falei, meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu, Nath, eu tô bem. Ela, calma, eu tô bem. Você tá bem, tá tudo bem. E eu assim, meu Deus do céu. Aí eu tentava ficar olhando o monitor de pressão pra eu ver como tava. E aí meu batimento tava bem alto, tá? E eu ficava, tipo, fazendo conta pra ver se tava, sabe assim, louca. Porque eu pensei que tá acontecendo alguma coisa. Porque ela tava muito assim, tipo, acelerada. E eu também voltei a sentir o cheiro de queimado, de carne queimada. E aí eu falei, meu, ela tá usando bisturi de novo? Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Aí, enfim, eles conseguiram lá terminar, me fecharam e tal. Eu só vi uma hora que ela falou que o anestesista tava aqui por cima de mim, que ele ficava conversando com ela. E aí ela falou assim pra ele, ó, já tô na pele. Aí ele falou, não, beleza, tudo certo. Beleza, acabou ali. Ela falou, acabou, tirou a luva. Eu falei, graças a Deus, sobrevivi, Senhor, obrigada, sobrevivi. Aí eles trazem o bebê um pouco, deram pro Léo, o Léo mostrou pra família de novo e tudo mais. E aí eles foram me limpando ali, né, me deixando mais digna. E aí a fotógrafa ainda tava lá, eles falaram, vamos fazer uma foto com a equipe. Eu fiz a foto, tudo certo. Ainda ali na sala de cirurgia, a enfermeira, que ela era um amor, ela que ajudou a gente nas fotos, inclusive. Ela segurava o bebê assim, tipo, tira assim, fica linda, não sei o que. Meu, ela ajudou super, ela foi uma fofa, assim, né?
E aí depois ela me ajudou com a amamentação, ali mesmo ela já me mostrou, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado, tal, nananã, beleza. Eu tava no centro cirúrgico ainda, e ela tava fazendo umas coisas no Natan lá, e aí meu pé já começou a mexer. Eu falei, ai, graças a Deus, que o medo que eu tinha de ficar paraplégica, gente, só Deus. E aí o pé já começou a mexer, então deu super certo, assim, foi super tranquilo. Aí eu fui pra sala de recuperação da anestesia, lá eles me deram um lanchinho, e eles ficaram fazendo alguns testes no Natan, e tentando de novo me ajudar a amamentar e tal. O anestesista foi nessa sala pra poder me ver, né, ver se tava tudo bem, se já tinha voltado mesmo, tudo. E aí, beleza, tudo certo. Tinha voltado, tava tudo tranquilo. E aí eu falei pra ele, eu falei, ó, eu não quero sentir dor. Porque ele tinha me falado que ele ia me dar uma dose de morfina que ia durar 24 horas. E aí ele falou, quando essa morfina passar, vou te deixar algumas medicações e tal. E depois a Nath entra com o protocolo dela. Me liberaram pra ir pro quarto, fomos todos, Natan, Léo e eu. O Léo fica o tempo todo, tá, gente? O acompanhante fica o tempo todo junto com você, o tempo todo. Fomos pro quarto. Quando a gente chegou no quarto, eu já tava mais, assim, sentindo ainda mais, né? Porque vai voltando, mas depois você começa a ter o domínio real, assim, do corpo e tal. Então, já tava voltando bem, assim, as pernas já tava quase funcionando. Só, assim, funcionando real, podia dobrar e tal, né? Não só sentindo. E aí eles ficam te mudando de maca. Isso pra mim é horrível. Porque no centro cirúrgico eles ficaram me mudando de maca e no quarto também. E eles meio que querem que você mude sozinha, sabe? Eu falei, não, tipo, você tem que se mexer um pouco, vamos ver se a perna voltou, eu tentei pro lado. Eu falei, não, gente, eu não consigo. E aí eles fazem o transfer, que eles falam, né? Que aí eles pegam um colchonete, colocam por baixo, os enfermeiros vão e te levantam e te colocam na outra maca. Eu me sentia mais segura, assim, do que eu ter que me mexer o abdômen, de acabar de, né, enfim, cortar. Mas é isso, como a vivência deles já é uma prática, então pra eles é ok, tá tudo bem. Mas enfim. Aí, beleza. O quarto, a minha família, alguns estavam esperando pra poder subir pra ver a gente, porque eles ficaram, né, foram almoçar e tal, depois voltaram. O Natan nasceu 1h42, então eles almoçaram, a gente voltou. A gente chegou no quarto, devia ser umas 5 horas, eu acho. Então, eles estavam lá e ficaram um pouco comigo, a gente conversou, contou cada um como foi, todo mundo emocionado, mostrando os vídeos e não sei o que, nananã. Então, foi um dia muito gostoso, assim. Aí, depois eu jantei e começou uma obra na janela do nosso quarto. E aí, mudaram a gente de quarto. Aí, mudaram de quarto de novo, me transferiram de maca, tudo de novo. A gente foi pra um quarto melhor, graças a Deus. Porque, pelo que a gente entendeu, eles não podem fazer downgrade e eles não tinham nenhum quarto no mesmo nível do que o nosso convênio cobria. Então, eles tiveram que dar um upgrade pra gente, então a gente ficou num quarto um pouco melhor e maior, enfim, muito mais confortável. Foi ótimo, foi Deus, graças a Deus, deu tudo certo. E aí chegou a hora do banho. Gente, eu não senti essa coisa do... quando eu levantei a primeira vez, os órgãos estavam soltos, desceram, nananã. Meu, não. Eu não senti isso, eu fiquei bem, assim. O que eu senti foi uma queimação no corte na hora que eu desci da cama. E uma sensação estranha, como meio travada, assim. Mas acho que mais pelo medo mesmo, ali do corte e tal. E uma sensação de tontura, assim, meio que eu tava meio assim, eu não posso abusar que eu desmaio, né? Mas uma enfermeira super fofa me ajudou a tomar banho e tal. E foi super tranquilo, assim. A recuperação é muito chatinha, então você fica muito dependente do acompanhante, das enfermeiras e tal. Eu achei bem chatinha a recuperação. Eu não senti dor por causa das medicações, mas é chatinho. Amamentação, vou fazer um vídeo só de amamentação pra falar pra vocês o meu relato, porque eu ainda tô vivendo isso. Então, gente, hoje o Natan tem... hoje é quarta, né? Ele tem 9 dias hoje. Então, eu ainda tô nessa coisa da amamentação, mas deu tudo certo, graças a Deus, tá dando, né? A gente tá se organizando ainda aqui. Uma loucura, mas, né, enfim, eu não tive nada, tipo, bico rachado ou sangrando, nada disso. Outros desafios, mas, enfim, eu faço outro vídeo pra vocês, que já tô perdendo a luz do sol aqui. E 2 coisas que eu quero falar. Primeira coisa... A volta pra casa, gente, é terrível. Aí sim eu senti que os meus órgãos estavam todos soltos.
porque, meu, balança tudo no carro, é horrível. E a gente ficou internado mais dias, então tudo aqui, já dou um spoiler, tudo que eu levei na minha maternidade eu usei, tá? Porque a gente ficou mais dias, então o Natanzinho teve uma hipoglicemia, depois eu posso contar isso com mais detalhes também em outro vídeo, mas acho que no de alimentação vai fazer sentido contar lá. E aí a gente ficou uma semana no hospital, então ficamos um tempo a mais, né? Então as coisas que eu levei a mais super funcionou. Gente, foi muito gostoso, a gente recebeu muito amor, muito carinho, muitas pessoas, amigas foram, amigos, familiares foram nos ver na maternidade. Acho que eu vou acender a luz, né? Deixa eu ficar melhor. Peraí. Antigamente eu falava assim, eu acho que eu não quero receber ninguém na maternidade, porque, enfim, é muito complicado, né? Porque você vai estar se recuperando de uma cirurgia e tudo mais. Realmente faz sentido. Eu ainda não, assim, pra mim, acho que tem os dois lados, aí eu acho que cada um escolhe o que faz sentido. Primeira coisa, às vezes realmente você tá se recuperando de uma cirurgia, então entra médico toda hora, entra enfermeiro toda hora. Tanto que a minha médica chegou um dia pra me examinar, falou assim, galera, todo mundo, tchau, que eu vou examinar ela. E aí todo mundo teve que ir embora. Mas, enfim, tem isso, então é chatinho, você tá com alguns desconfortos ainda tentando ali se organizar, se perceber, enfim, o bebezinho, enfim. Então é complicado você receber visitas, mas ao mesmo tempo, gente, eu não sei, eu precisava muito ver as pessoas que eu amo. Então, assim, eu queria mostrar o Natan, eu queria conversar, eu queria contar como foi, eu queria, sabe, eu queria. Então, pra mim, foi muito bom receber as pessoas na maternidade. Eu me senti muito amada, eu ganhei presente, eu ganhei flores, meus amigos foram, minhas amigas, minha família. E, enfim, tô muito feliz, é desafiador. Depois eu quero fazer um vídeo de por perto também, porque é uma loucura, gente, é uma loucura, tá? Mas sobre cesárea é isso. E o que acontece? Esqueci de contar. E aí, quando a minha médica chegou lá pra me examinar esse dia, tal, que todo mundo ela colocou tudo pra correr, ela me falou o que tinha acontecido no centro cirúrgico, né? Então, o que ela falou? Que eu tive um sangramento na superfície do útero. Por isso eu senti essa pressão na cabeça, porque foi o início de hemorragia. Ela falou que deu um trabalho pra contornar, e ela falou que isso realmente se dá pela endometriose. Mas que ela conseguiu contornar, que deu tudo certo, que foi, né, enfim, depois que ela falou assim, deu um trabalhinho, mas a gente resolveu. E ela falou que por isso que eles me deram anticoagulante, né, no abdômen, na perna, enfim, porque tava nessa questão da hemorragia, enfim. Então, por isso que eu tava sentindo aquela pressão na cabeça, que eu tava me sentindo muito mal. E por isso que ela usou o bisturi pra poder, né, cauterizar, que eles são esses focos de sangramento. Então, por isso que eu me senti tão mal, essa pressão na cabeça e tudo mais. Mas assim, gente, o que eu tenho pra dizer? Cara, é surreal, o mundo para. Na hora que nasce, o mundo para. O mundo para, é surreal. E depois, para de um jeito que eu não lembrava nem a música que tava tocando quando ele nasceu. Eu tive que pegar os vídeos com a fotógrafa pra ouvir que música que era. E é aquela música O Amor Me Amou, sabe? E aí eu fiquei tão, ai meu Deus. E eu não ouvia, não conseguia ouvir. Porque eu tava tão, assim, eufórica e ao mesmo tempo com medo. E ao mesmo tempo, meu Deus, tá tudo bem, não tá? Que eu nem conseguia ouvir a música, eu não tava ouvindo a música de fundo, surreal. E aí foi o questionamento, Joyce, você teria de novo um parto cesárea? Eu acredito que sim, porque eu gosto do ambiente controlado, planejado, eu gosto disso, me deixa menos ansiosa. A recuperação é difícil, não é agradável, é complicado, mas você passa, né? Dá pra passar, tem que ter paciência, tem que ir de boa. Eu sou uma pessoa muito independente, então pra mim ficar pedindo as coisas pras pessoas, ficar pedindo pra levantar da cama, lá eu tinha que pedir pra levantar da cama, gente, porque eu não conseguia. Enfim, tudo isso é difícil, assim, você fica muito dependente, né? Então eu tinha muito eu chorava às vezes
Porque eu ficava, meu, eu não aguento mais, eu tenho que pedir, eu não consigo fazer nada, sabe assim, isso me deixava mal, assim. Mas tem que ter paciência, você fez uma cirurgia, você, né, enfim, tem a limitação, enfim. Então, a recuperação é chatinha, mas assim, você passa, né? Cada dia você vai melhorando, cada dia vai ficando menos pior, as coisas vão ficando melhores. Então, enfim, é isso. Gente, então esse foi o meu relato de parto, espero que vocês tenham gostado, espero que isso te ajude, sei lá, talvez você vai fazer uma escolha, né, o que que eu faço? Normal, parto, né, normal, parto cesárea, enfim, mas esse foi o meu relato de parto, eu estou glorificando a Deus que eu tô viva, sobrevivi, deu tudo certo, graças a Deus, e também eu tive, assim, muito amparo, da minha família, dos meus amigos, então isso fez muita diferença pra mim. A equipe médica que eu estava era uma equipe extremamente competente, excelente, profissional. Meu, assim, era Deus no céu e eles ali na terra, agindo. E eu orando em cima, né? Mas isso me deu muita segurança. Então eu conheço a minha médica desde os 19 anos, hoje eu tenho 32. Então eu fiz todo o processo com ela da endometriose, todo o processo quando eu casei, planejamento familiar, todo o tratamento pra engravidar, eu fiz tudo com ela o tempo todo. Então, pra mim, assim, foi muito especial ter ela ali naquele momento, ela super carinhosa comigo, me deu muita força, sabe? Ela é muito prática, a Natália é muito tipo assim, ó, calma, vai dar tudo certo, nananã, ele vai chorar, não sei o que, nananã. E isso me ajuda a me colocar no eixo, sabe? Tipo assim, vai dar tudo certo, ela tá tudo bem, ela tá ali no controle e tal. Além de saber que ela é um profissional excelente e o time que ela trouxe também, eu me senti muito segura. Então, tanto a assistente dela, a Carol, quanto o Bruno, que era anestesista. Então, pra mim foi muito bom, assim, foi muito reconfortante saber que eu estava em boas mãos, né? Porque tem uma pessoa com as mãos dentro de você, literalmente, né? E foi isso, assim, o Léo cortou o cordão, gente. Pra quem achava que ele ia cair duro no centro cirúrgico, o homem ficou de pé do meu lado o tempo todo, e ainda cortou o cordão. Olha aqui, né? E cortou 2 vezes, ele falou, cortou lá na cirurgia e cortou depois quando a criança tava lá na UTI móvel, que teve que dar um cortinho lá, ele cortou. É muito engraçado, gente, porque a Natália chamou ele pra ele ver nascendo, né? Não era pra cortar o cordão ainda. E aí é muito engraçado, porque na hora que ela falou, Léo, vem aqui, porque ela ia falar pra ele ver, que ela ia tirar, né? Onde ele tava, não dava pra ele ver muito bem. E aí o Léo foi achando que tinha que cortar o cordão. Aí ele foi do lado dela, já pegando a pinça da mão dela, assim, e ela, não me toca, não me toca, não me toca. Porque é campo cirúrgico, né? Ele não pode tocar, não pode, eu tô aberta ali, né? E na hora que eu ouvi ela falando isso, eu falei, pronto, mano, agora que eu pego a infecção de vez mesmo. Mas, enfim, aí ele foi pro outro lado, e aí ela falou, calma, aí ela tirou e tudo mais, depois ela chamou ele pra poder cortar o cordão. Mas enfim, gente, foi isso, esse é o meu relato de parto. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha. Espero que esse vídeo, né, te dê um pouco de clareza, porque eu ficava assim, gente, eu preciso saber, né, o que vai acontecer, quando eu tava grávida, eu ficava pesquisando também. Então eu espero que você se sinta aí de alguma forma mais por dentro desse assunto, tá bom? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, gente! Falhei miseravelmente nesse vlog, mas estou aqui. Acabamos de chegar em casa da maternidade, estou aqui com as minhas orquídeas, com os presentinhos, com algumas coisas que a gente ganhou. O Natanzinho já está no berço dele, todo fofo, vou mostrar pra vocês. Tô decorando a casa com as decorações que chegou na maternidade, ó. Eu tô aqui, gente. Pra quem viu o vlog do meu quarto, olha eu no meu bercinho. Todo fofinho.